mas hoje por um compromisso, inclusive da Marcela, então hoje eu estou assumindo para trazer as informações, principais informações da Covid-19 aqui na região, também no estado, e também em cenário nacional, né, em todo o Brasil, quando a notícia é relevante, quando a notícia é importante, a gente sempre traz aqui para vocês. Lembrando que essa é a nossa edição de número 106, né, já passamos aí mais de 100 edições que preparamos aí para vocês, fizemos na edição de número 100 um bate-papo aqui super interativo com vocês e também comigo, com o Yuri, com a Marcela e com o Derek. Foi super bacana, tá salvo para quem não assistiu, tá salvo aqui no Facebook, no nosso site também. E mais uma vez, reforçamos aí a importância da participação que vocês têm aqui no nosso boletim, não só no nosso boletim, mas também em todo o nosso jornal, né? Assim, a gente recebe muitas críticas, muitas sugestões, muitas informações de vocês, que é claro que a gente vai atrás, que a gente busca, apura, e é claro, fazemos aí as matérias diárias para vocês em nossas editorias, né? Então, hoje vamos falar aí um pouquinho dos dois hospitais de campanha aqui da região que vão fechar, né, aí até o final do mês, então a gente vai dar mais alguns detalhes aí rapidinho para vocês. Estamos chegando, infelizmente, aí à meta de 2.000 mortes, então tá bem perto, então a gente vai detalhar aqui para vocês e também um pouquinho do cenário dos aluguéis aqui da região, uma matéria de economia que saiu hoje da repórter Tauana, e vamos falar, é claro, também do retorno aí do Poupa Tempo, que ocorre amanhã, e da rede Atende Bem. Então a gente vai dar todas essas informações um pouquinho mais detalhadas aqui para vocês. Enquanto vocês estão entrando aqui na nossa sala de vídeo, no nosso Facebook, eu vou dando uma olhadinha aqui para ver se alguém já está aqui para interagir com a gente, mas é de extrema importância, né? Que vocês comentem, compartilhem, curtam essa live, de maneira também que vocês tirem aí as possíveis dúvidas que vocês tenham sobre algum assunto aqui da região, né? Então eu vou, aos poucos, vou olhando aqui o Facebook, a sala de vídeo, para ver se vocês estão perguntando alguma coisa, e a gente vai seguindo o nosso boletim, também conforme forem entrando, né, os nossos leitores forem entrando aqui, perguntando, a gente volta e retoma as informações, não tem problema nenhum. Estamos aí na terça-feira, mais uma semana que, pelo jeito, vai passar um pouquinho rápido, né? Francisca Nobre, boa noite. Yasmin, você voltou. Na verdade, Francisca, eu voltei hoje. Quem tá à frente ainda é a Marcela, né? Então, às vezes, quando alguém precisa se ausentar para alguma pauta externa, então a gente acaba cobrindo uns aos outros, né? Às vezes, volta e meia, o Derek vai voltar também, mas a Marcela que tá à frente aí do boletim. Mas como hoje ela precisou se ausentar, então eu tomei a frente do boletim. Luiz Carlos Pauli, boa noite para você. Fernanda Lima, boa noite. E Maria Lúcia Leandro, boa noite para vocês que já estão entrando aqui no nosso site, nosso canal do Facebook, né, sala de vídeo. Lembrando que todas essas matérias que a gente fala, que a gente traz aqui nos boletins, para vocês, ou já estão no nosso site, ou vão entrar. Então é sempre notícias bem atualizadas que aí a gente consegue trazer para vocês. Liliane Miriam, muito boa noite, Liliane. Beatriz Batista, boa noite para você também. Rita de Cássia, boa noite para vocês. Ai, tá. A mulherada aqui tá marcando presença no nosso boletim, isso é muito bacana. Muito bacana a gente também ver um monte de gente que assiste, não só da região, mas também de São Paulo, do litoral, tem bastante gente que assiste, né? O tempinho aí que a gente ficou cobrindo as férias da Marcela, eu consegui ver muito, muito bacana essa interação das pessoas, porque principalmente tem aí parentes, amigos, né, que moram aqui na região, então querem saber as informações. Estamos aqui, vamos ver, Silvana Milton, boa noite, na nossa sala de vídeo, e eu vou começar com as nossas informações trazendo aqui para vocês. E conforme foi passando aí o nosso boletim, qualquer dúvida, vocês mandam aqui para a gente que a gente retoma e continua. Deixa eu ver se não tem mais ninguém entrando na nossa sala de vídeo, no nosso Facebook aqui, eu acho que não. Podemos... Rose Castagna, boa noite a todos, desculpa
o erro aí, mas é Rose Castagna. Boa noite para você também, Rose. Já podemos começar aqui o nosso boletim? Vamos lá, então vamos falar sobre os hospitais de campanha aqui da nossa região, né? Então, as prefeituras de Santo André e São Caetano encerram até o final deste mês, ou seja, até o final aí de agosto, as atividades em 2 hospitais de campanhas montados aí exclusivamente para atender pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus, né? Em Santo André, a unidade do estádio Bruno Daniel tinha ontem apenas 4 pacientes internados e deve encerrar as atividades antes mesmo do dia 30, ou seja, antes aí do final de agosto, né? O prefeito Paulo Serra, inclusive, destacou que os hospitais de campanhas implementados aí na cidade, além do estádio, foram montadas estruturas provisórias no complexo Pedro Della Antônia e na UFABC, que é a Universidade Federal do ABC. Foram essenciais no enfrentamento à pandemia na cidade. O prefeito, ainda Paulo Serra, destacou que o fato da cidade ter se antecipado e montado esses equipamentos antes do aumento no número de casos garantiu que nenhum morador da cidade ficasse sem leito, né? Então reforçou a importância do hospital de campanha, mas inclusive a cidade investiu aí 395 mil reais aí na montagem do equipamento do Bruno Daniel, que tem 120 leitos, né? Ou seja, comporta aí 120 pacientes, né? Sendo 10 de UTI, de unidade de terapia intensiva. Já em São Caetano, um hospital de campanha foi montado dentro do Hospital São Caetano e contava, até ontem, com apenas 5 pacientes internados. De acordo com a secretária de saúde da cidade, Regina Maura, a expectativa é que até o fim do mês as instalações também sejam desativadas. O hospital de campanha, essa de São Caetano, tanto de São Caetano quanto de Santo André, a gente acompanhou a inauguração aí de perto, justamente para saber como que eles iam receber esses pacientes, né? E agora a gente está acompanhando também de perto o encerramento desses 2 equipamentos, né? O hospital de campanha ainda em São Caetano conta com 100 leitos, sendo 2 de UTI, e os respiradores serão transferidos para os hospitais de emergência Albert Sabin também aí no município, né? O município vai economizar por volta aí de 1 milhão ao mês com a suspensão dos atendimentos na unidade. Mauá, só lembrando, reforçando aí, que Mauá foi a primeira cidade da região a fechar o hospital de campanha, né? Foi montado em abril, no estacionamento do Paço, e o equipamento, que contava com 30 leitos para atender aí os pacientes, foi desativado no dia 10 de agosto. Lembrando também um pouquinho que essa desativação foi por meio aí de protestos de movimentos sociais de toda a cidade. A gente acompanhou, tem matéria no diário, né, no nosso site, no nosso jornal impresso, referente a essa desativação do hospital de campanha de Mauá. E agora, São Caetano e Santo André também vão desativar um dos hospitais de campanhas aí em cada cidade. Né, então, vamos acompanhar de perto aí como é que vai ser essa evolução, né, do fechamento desses equipamentos, como que vai ser, como que os pacientes, se tiver algum paciente, será que provavelmente vai ser transferido, então a gente vai acompanhar de perto para qual unidade, né, a prefeitura vai encaminhar aí, de fato, os pacientes que ficarem, né, que ainda precisarem de acompanhamento aí de perto, mas a gente vai atualizando vocês com essas informações, né, eu acho que, deixa eu ver aqui no Facebook se tem alguém falando com a gente aqui. Rita de Cássia, boa noite para você, Rita, que está nos acompanhando. E é isso, a gente até deu uma matéria do protesto aí que teve em frente do hospital de campanha, né? Então, só lembrando um pouquinho, um grupo se reuniu aí em frente do local onde estava sendo essa desativação aí do hospital de campanha, inclusive onde a estrutura foi montada, né, e protestou contra essa ação da prefeitura, né, alegando que vão faltar certos leitos na cidade e estavam fechando o hospital de campanha, né. Na ocasião, inclusive, né, o repórter fotográfico aqui do Diário, Denis Maciel, chegou até ser detido aí
por guardas civis municipais, GCMs, né, enquanto registrava o desmonte da estrutura, né? Então foi um caso aí à parte que a gente registrou no jornal, tá lá, a gente acompanhou, publicou aqui no Facebook, mas agora o suporte de Santo André e São Caetano é muito positivo em relação a isso, né? Então mostra que realmente eles estão desativando de certa forma e os pacientes que continuarem, né, aí internados, precisaram de equipamentos, com certeza vão ser transferidos para as outras unidades. Né, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui no nosso Facebook, na sala de vídeo. E os próximos assuntos que a gente vai abordar são os casos, né, os casos que nos interessa bastante. Rita Borges. Rita, boa noite para você que perguntou da Enel. Alguma novidade sobre o caso da Enel? Rita, a gente deu uma matéria recentemente sobre a Enel, atualizada, né? Eu fui acompanhar uma agência de São Caetano, estava tendo longas filas, né? Eu dei sobre isso, mas a repórter Aline Mello também publicou uma matéria sobre essa atualização aí do caso da Enel. Eu vou procurar aqui nos nossos registros, no site, e aí eu coloco aqui no seu comentário depois, tá bom? Mas a gente deu uma nova matéria sobre isso, a gente deu uma atualização, inclusive levamos a sua sugestão, e por isso que nós atualizamos a matéria, tá? Eu vou procurar o link aqui, assim que acabar o nosso boletim, e aí eu coloco aqui para você dar uma olhada, tá bom? Mas a gente não esqueceu disso, a gente foi atrás novamente, foi uma reportagem da Aline Mello, que ela, inclusive, falou aí com o PROCON, com a Enel, cobrou novamente a Enel, a gente teve uma resposta da Enel, então eu vou colocar o link depois para você conferir aqui, tá bom? Fernanda Lima, o número de casos de Covid em Santo André está caindo. Fernanda, eu vou falar sobre os casos agora para vocês, acho que é melhor para a gente ter uma noção aqui, mas já vou confirmar aqui para você da região de Santo André. Então a gente vai conseguir aí ter uma noção de ontem para hoje, tá? Então vamos começar pelos casos do Brasil. Então, confirmados casos do novo coronavírus aqui no Brasil, nós temos 3.407.354 casos confirmados, mortes em todo o Brasil, 109.888, e pacientes recuperados da Covid, 2.554.179 pacientes recuperados aí da Covid-19 em todo o Brasil. Falando agora um pouquinho de São Paulo, confirmados, nós temos 711.530 casos confirmados da Covid-19, mortes 27.315 e pacientes recuperados 514.989 pacientes que receberam aí as altas médicas diante da Covid, né? Então vamos agora falar em cenário do Grande ABC e depois eu falo por cidade, né? Como já perguntaram aqui de Santo André, então a gente depois fala cidade por cidade, tá? Região, nós temos 50.511 casos confirmados aí da Covid-19 da região, mortes 1.985, né? Como eu comentei com vocês aí no comecinho do boletim, estamos próximos, infelizmente, das 2.000 mortes, né? Como a gente comentou logo no comecinho do boletim. E recuperados, ou seja, pacientes que receberam aí altas médicas, 28.030 pacientes que se recuperaram aí da Covid-19. Então, agora eu vou falar um pouquinho do cenário de cada região rapidinho aqui para vocês. Deixa eu ver se tem alguém perguntando de outra cidade, que aí a gente já emenda tudo, mas acho que é só Santo André por enquanto que nos perguntaram. Mas de qualquer forma eu vou falar todas as cidades aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Santo André, nós temos 13.828 casos confirmados da Covid-19, 440 mortes e 7.924 pacientes recuperados da Covid-19. Santo André teve uma diferença
aí de 140 casos confirmados, né, a mais aí do que ontem, e mortes, nós tivemos hoje 4 mortes a mais confirmadas na cidade, tá? Então, de ontem para hoje, a gente teve 140 novos casos confirmados e 4 mortes confirmadas, né? Então, se a gente olhar em cenário aí de semana, em novas mortes, nós tivemos 12 mortes a mais aí em Santo André, tá? Agora, em cenário de São Bernardo, nós tivemos 22.905, né, casos confirmados da Covid-19, 710 mortes em São Bernardo e 4.619 pacientes recuperados. Então, São Bernardo ainda continua aí na frente em relação aos casos confirmados, né, mortes e pacientes recuperados não, mas casos confirmados e mortes, São Bernardo está na frente. Então, em relação à diferença do dia anterior, 156 casos a mais na cidade de São Bernardo e 4 mortes também a mais. Né? Vamos lá, São Caetano, agora 2.968 casos confirmados em São Caetano, 153 mortes e 2.652 altas médicas na cidade. São Caetano, casos confirmados tivemos 34 de ontem para hoje e 0 mortes de ontem para hoje, né? Então não teve aí um aumento de mortes em São Caetano. Diadema, 6.718 casos confirmados, 361 mortes e 5.821 pacientes recuperados da Covid. Em relação ao dia anterior, Diadema teve 72 novos casos da Covid e uma morte a mais registrada aí na cidade. Mauá, por fim, 2.819, né, casos confirmados da Covid em Mauá. Nós tivemos 239 mortes, 6.285 pacientes recuperados da Covid em Mauá. Em relação ao dia anterior, 198 casos confirmados e uma morte confirmada de ontem para hoje aí em Mauá. Esses dados são todos atualizados de agora a pouco, tá? Então a gente sempre espera os dados chegarem aí através dos boletins epidemiológicos das prefeituras, então a gente faz esse balanço e traz aqui para vocês atualizados, tá? Claro que todos os dias a gente também faz uma matéria, prepara uma matéria para vocês no jornal impresso e no online, então vocês conseguem acompanhar também amanhã, mas esses números são de agora. Ribeirão Pires, 859 casos confirmados, 63 mortes e 430 pacientes recuperados. De ontem para hoje, 20 novos casos confirmados e uma morte também, somando de ontem para hoje. E Rio Grande da Serra, 414 casos confirmados, 19 mortes e 299 pacientes recuperados. De ontem para hoje, 10 novos casos que a prefeitura confirmou e 0 mortes. Não tivemos mortes de ontem para hoje na cidade de Rio Grande da Serra. Então, basicamente, esses são os dados que a gente conseguiu. Então, a gente sempre faz aí um balanço. Então, quando a gente vê que realmente os números estão crescendo, tanto no caso de confirmados quanto de mortes, a gente sempre faz um balanço em nossas matérias, a gente não deixa isso passar batido, justamente para trazer o cenário para vocês. Lembrando, nós seguimos diariamente os dados das prefeituras, tá? Então a gente espera as prefeituras nos comunicarem, nos mandarem os boletins, que aí a gente faz toda a matéria, todo o procedimento que a gente sempre faz. Então, os dados são sempre enviados das prefeituras, tá? Então, acho que Fernanda Lima eu respondi, que são os casos da Covid em Santo André. Rita Borges, obrigada. Depois eu não vou esquecer do seu link, pode deixar. Agora, falando um pouquinho, deixa eu ver quanto tempo. Estou de 20 minutos aqui, rapidinho, que a gente vai fazer leve informações aqui de economia também. Foi uma matéria da Tauana Marim, que, na verdade, ela pontuou esse cenário aí de quem paga aluguel residencial ou está em busca de um imóvel para morar, né, no caso, ela levantou aí que deve ter notado que de junho
para julho os valores estão mais altos aí no aluguel aqui da região, ao menos nas cidades de Santo André e São Bernardo, segundo o índice FIPZAP de locação residencial. Isso pode ser explicado pela maior demanda gerada em meio à pandemia aí do novo coronavírus, devido à busca do consumidor por preços menores. Então, pessoas que estão procurando aí imóveis em Santo André e São Bernardo não se assustou tanto com os valores, justamente porque tem a alta demanda aí por essas cidades, né? Em São Bernardo, o reajuste foi de 0,49% em julho, na variação mensal. Então, no acumulado do ano, já soma uma alta de 2,39%. E em Santo André, o aumento entre um mês e um outro foi menor ainda, foi de 0,06%. E de janeiro a julho soma um reajuste aí de 1,74%. Então, foi essas duas cidades aí que tiveram essa média mais baixa diante das outras cidades aqui do Grande ABC, só que a região vai no sentido contrário da média do país, né? Então, tá tudo lá na matéria da Tauana Marim, que inclusive se baseou aí no índice da FIPZAP, né? Que inclusive a média do país, a variação do índice ficou abaixo da inflação registrada tanto pelo IPCA, né, quanto pelo IGP. Então, resultando aí em queda real do preço médio do aluguel dos imóveis. Então, essa matéria está toda completinha para vocês, principalmente para quem está procurando aí imóvel, tanto em Santo André quanto em São Bernardo. Tem mais informações lá para vocês terem uma base aí dos valores e como isso é calculado. Então, eu convido todos vocês a conferirem lá, mas, mais uma vez, aí estamos vendo os reflexos da pandemia do novo coronavírus aqui na região, que agora chegou de forma aí dos aluguéis de imóveis em Santo André e em São Bernardo. Então, deixa eu ver, voltando aqui para o Facebook, deixa eu ver se tem alguém aqui na nossa sala de vídeo. Agora são 21h04, então já tô indo para o final, já estamos aí 23 minutos do nosso boletim, mas lembrando, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é de extrema importância que vocês nos mandem aqui. Fernanda, obrigada. Lúcia Fortunato, boa noite. Boa noite, Lúcia, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Mas agora vamos falar aqui um pouquinho no final. Rede Atende Bem e Poupa Tempo voltam a atender presencialmente em São Bernardo a partir de amanhã. Então, unidades de serviços aí no município retomam recebimento de público, obedecendo, é claro, uma série de itens, né, sanitários. A população de São Bernardo terá, a partir desta quarta-feira, 19 de agosto, acesso presencial à unidade do Poupa Tempo, bem como assim, aos 5 postos de rede Atende Bem também na cidade. Né? Os programas responsáveis por uma série de serviços aos cidadãos na esfera estadual e municipal estavam fechados aí apenas em atendimento online desde o dia 24 de março, por conta da pandemia também da Covid. Né? Então, falando aí um pouquinho da reabertura das unidades, vai obedecer, né, um agendamento prévio, ou seja, precisa fazer esse agendamento, que é de extrema importância para eles terem esse controle de acesso de pessoas, né, garantindo aí a presença do público que não ultrapasse os 30%, né? Então aí dentro das unidades só vai poder ter 30% da capacidade de cada estrutura, né? Então os demais itens sanitários são o uso de máscara, é claro, distanciamento, aferição de temperatura na entrada, além de recomendações como o uso de garrafa de água individual, né? Então, o Poupa Tempo que tinha aí os bebedouros não tem mais por conta disso. Então, a unidade de São Bernardo do Poupa Tempo fica situada na rua Nicolau Filizola, que é ali no centro, número 100, e o funcionamento será das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e das 7 às 13 horas aos sábados. Né? O agendamento de atendimento está disponível pelo portal, então é poupatempo.sp.gov.br. Sei que aí tem um monte de munícipe precisando resolver pendências aí com o Poupa Tempo, então a partir de amanhã o serviço presencial já retorna em São Bernardo, tem São Bernardo e Mauá também o Poupa Tempo de lá. Ou pelo aplicativo Poupa
Tempo Digital, você que está precisando resolver aí esses problemas pendentes do Poupa Tempo, já pode se direcionar aí a algumas unidades, lembrando do agendamento prévio, né? Que sem o agendamento não vai conseguir realizar o atendimento. É para o bem de todos, né? E a gente vai acompanhar amanhã de pertinho essa reabertura aí para ver como que vai ser. Conversar também com as pessoas, né? Pela falta que isso estava fazendo presencialmente, mas é claro, necessária por conta da Covid-19, né? Então deixa eu ver se tem mais alguém aqui na nossa sala de vídeo, senão a gente já vai encerrando o nosso boletim. Lembrando que as nossas informações todos os dias está no nosso site, dgabc.com.br, nosso Instagram, @dgabc, nosso Twitter também, e é claro aqui pelo Facebook. Se você está passando aqui pelo Facebook e ainda não curte nossa página, fica aí meu convite para você curtir a nossa página aqui do Facebook, que é de extrema importância, e você vai receber todas as notícias do Grande ABC que forem postadas aí durante o dia. E você, claro, pode sugerir para a gente sugestões de pauta, sugestões, denúncias, né, sugestões de pautas de solidariedade, que a gente acompanha de perto aí com vocês. Então a gente vai encerrando, acho que eu já falei com todo mundo aqui no nosso Facebook, lembrando que amanhã sai matéria atualizada dos casos da Covid, a gente vai atualizando vocês diariamente, mas nosso boletim aí de edição de número 106 vai ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês nesses 27 minutinhos aí de boletim, mas qualquer dúvida, nós ficamos aqui inteiramente à disposição de vocês. Então a gente vai acompanhando aí as novidades da região por conta da Covid-19. Eu desejo a vocês um excelente finalzinho de noite e amanhã uma ótima quarta-feira para todos vocês. Então a gente vai se vendo por aí. Obrigada pela presença e até a próxima.